Sejam bem-vindos a mais uma aula do Manual do Hardware. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as partes internas do notebook, tá? Isso aí não é nem para você precisa saber tanto assim, mas é bom saber para você conversar com termos técnicos, né, com o cliente ver que você entende do que você está falando, que às vezes você sabe executar, mas não sabe o nome das peças, né? Então, aulinha bem básica aqui, começando de cima para baixo. Vamos colocar aqui, ó. A gente tem a moldura da tela. Então, por dentro, o que a gente tem aqui na parte da tela? A gente vai ter as antenas do Wi-Fi, que desce até a placa-mãe, dos dois lados. Algumas ficam internas aqui nessa parte do Palm Rest. A gente tem a webcam, que vem com o microfone. Alguns notebooks antigos vêm com o microfone embutido aqui embaixo, vem um furinho. Aí agora na parte interna do notebook aqui mesmo. A gente vai ter algumas coisas aqui, ó. Aqui a gente vai ter a parte do Palm Rest interna, tá? O flat que liga a parte do mouse na placa-mãe. A gente vai ter o conector do teclado, que é inferior também. A gente vai ter a placa do botão do power, que é o que faz o notebook ligar, certo? Esse botãozinho aqui. Alguns notebooks, o power, o botãozinho de ligar fica no próprio teclado, então não vai ter essa plaquinha, vai ser direto. A gente vai ter o flat da tela também, na parte de cima. A gente vai ter a parte da parte de baixo do flat, que passa pela dobradiça e sobe. Tem o cooler do notebook, ou ventoinha. Temos a placa-mãe. Temos as placas auxiliares também. Às vezes ela vem pequenininha assim, ó, tá vendo? Geralmente é uma USB ou um conector de som, alguma coisa assim. Temos a placa de Wi-Fi. Temos a memória também, que fica dentro da... Fica encaixada, aliás, na placa-mãe. A gente vai ter o conector de energia, que às vezes é um cabinho assim, que faz a fonte passar energia para a placa-mãe para poder ligar. E às vezes ela é direta na placa-mãe, é o DC Jack, tá vendo que esse aqui é soldado. Vamos ter o leitor de DVD também que fica aqui dentro e liga na placa-mãe nos modelos antigos, os novos já não usam mais isso, não tem mais. A gente vai ter também na parte interna o HD, SSD, o M2, NVMe ou SATA. Vou colocar algumas imagens aí para vocês. A gente vai ter também o alto-falante, que ele geralmente fica na parte interna, nas laterais de cima ou de baixo. Vem com um cabinho para poder ligar. Tudo muito simples. A gente vai ter alguns modelos de placa-mãe, tá? Então a gente vai aprender aqui, ó. Vamos identificar as partes da placa-mãe também. Ó, isso aqui é a placa-mãe, certo? Mais óbvio que isso é impossível. E aqui, ó, tá vendo que essa placa-mãe aqui, ela tem esses chips aqui? Essa placa-mãe, além de ter o encaixe da memória, que eu posso colocar uma memória aqui a mais, esses modelos aqui, ele já vem soldado uma memória aqui. Então provavelmente deve ter uns 4 GB de memória. E alguns modelos você tem que encaixar também aqui para fazer o upgrade. E esse aqui, tá vendo que ele só tem um slot? Vai ter modelo um pouco mais antigo também, ó. Você vai ter 2 slots para poder fazer o upgrade. E nas placas mães, você vai ter alguns modelos. Isso aqui, ó, tá vendo que o processador é grudado na placa? Você não consegue tirar o processador, tá vendo? Ele fica embaixo do dissipador, mas você não tira ele. E os modelos antigos, você conseguia tirar o processador. Você coloca uma chavinha de fenda aqui, ó, gira para o lado e ele sai como se fosse um desktop. Esse modelo aqui era legal antigamente, porque quando dava defeito, assim, você podia testar mais, né? Hoje em dia, se deu defeito no processador, você perdeu a placa e não tem o que fazer, tem que trocar a placa-mãe inteira, né? E aí na placa-mãe vai ter também dois tipos de placa-mãe. Tem a placa-mãe que ela não tem vídeo dedicado, né? Ela não é feita para jogos, é um vídeo bem básico que já é do processador. Você tá vendo que tem esse espaço em branco aqui, ó. Isso aqui seria se ele tivesse uma GPU, que é um chip de vídeo dedicado. E isso aqui essa placa não tem. Aí, no caso dessa outra aqui, ó, ela já tem um chip, que é uma placa de vídeo dedicada para fazer alguma coisa mais forte, jogar, gráfico 3D, alguma coisa assim. E vem as memórias da placa de vídeo, que é a GPU soldado também. Então é basicamente isso aí. Não tem muito o que falar de placa-mãe. Não vou ser muito teórico aqui, porque o intuito do curso é ser bem prático. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre a teoria, tem diversas pessoas falando no YouTube sobre como funciona cada componente, essas coisas. Mas o intuito aqui é só você passar por cima aqui para entender o que falar para o cliente, né? Cada parte da placa-mãe, o que precisa trocar, cada peça.